Olá, hoje vamos discutir alguns aspectos relativos à importância do Poder Judiciário na efetivação do direito ao meio ambiente sadio. Mais especificamente, no que se refere à responsabilidade civil ambiental. É aqui que o Poder Judiciário tem atuado de maneira mais incisiva, em verdade, reconstruindo toda a teoria da responsabilidade civil no que se refere ao dano ambiental. Então, hoje, 23 de novembro, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com essa abordagem. O papel que tem o Poder Judiciário na efetiva concretização do direito ao meio ambiente sadio. Um dos juristas mais reconhecidos na área do direito ambiental, e também ministro do STJ, o ministro Herman Benjamin, destaca que em matéria ambiental, não há necessidade de que o juiz seja ativista. Não se precisa de um juiz ativista a fim de que se dê efetividade à proteção ao meio ambiente. Isso se dá em razão de que a nossa legislação é farta sobre a temática. Embora a gente viva momento, como já destacamos em aulas anteriores, de algum retrocesso na temática, é fato que as normas jurídicas, a ordem jurídica brasileira, ela consagra o direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental e a legislação infraconstitucional estipula uma série de deveres e compromissos que devem ser exercidos pelo Estado e pelos particulares, com o objetivo de proteger o meio ambiente. E a infração a esses deveres implica em responsabilidade. Então, qual é o papel, qual a função que tem o Poder Judiciário nesse contexto? É isso que se vai discutir nessa videoaula de hoje. Bom, há consenso na compreensão de que a atividade de julgar ela passa a ter uma importância muito maior no que se convencionou chamar de pós-positivismo. Tanto em razão de que ao Poder Judiciário é atribuída a função da efetivação dos direitos, como em decorrência de que o direito não se limita a regras jurídicas. Ele passa a ser muito principiológico, o que pressupõe a atuação jurisdicional para a sua efetiva concretização. Vários doutrinadores destacam esse aspecto, que hoje, na verdade, nós saímos de um direito meramente reprodutor da realidade e passa-se a ter um direito com potencial de transformar a sociedade, o que é previsto na Constituição. Lênin Streck é um que destaca esse aspecto, que, de verdade, hoje o direito pode assumir essa função. Ele tem um potencial de transformar a sociedade como se requer nos Objetivos da República, onde se defende que há de se construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. Então, como se dá essa transformação? Essa transformação é um convite, na verdade, é uma convocação a que os poderes governamentais atuem com esse objetivo de transformar a realidade. Mas isso não se refere apenas ao Poder Executivo. Quando ele não faz, ou se o faz de forma deficiente, o Poder Judiciário ele é instrumento para essa transformação. É instrumento para essa transformação. Então, é fato que as fronteiras entre as funções estatais, entre os poderes, entre aspas, hoje são mais permeáveis. Hoje é permitido, até mesmo se exige que assim atue, que o judiciário atue em áreas antes reservadas especificamente às outras funções estatais. Então, além das atribuições típicas, o Poder Judiciário tem a função de efetivar as normas em caso de omissão dos poderes, dos demais poderes, tanto o Poder Legislativo como o Executivo. E a atuação do Supremo Tribunal Federal, suprindo as omissões dos demais poderes, é uma demonstração clara, flagrante dessa nova realidade. Então, o juiz ele não pode agir apenas por meio de raciocínios dedutivos, lógico-dedutivos, seguindo a lógica dos silogismos, que era a tônica do positivismo. Revaloriza-se hoje a ética, a moral, e o magistrado tem uma maior liberdade para proferir as suas decisões.
sempre com o objetivo de concretizar os princípios constitucionalmente eleitos. Nesse contexto, é inegável a função central que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem na concretização dos direitos. Então, muitas vezes, são os tribunais que tornam efetiva a previsão abstrata, que definem os seus exatos contornos, exigem o seu acatamento. Então, hoje, o Poder Judiciário assume um papel central. Uma questão que sempre é trazida a debate quando se aborda esse novo papel que deve exercer o Poder Judiciário é a própria ideia da justificação racional das decisões. Em verdade, a atuação do Poder Judiciário em funções não tradicionais traz à tona um debate sobre a sua legitimação. E crise de legitimação leva a discussões sobre acatamento de decisões judiciais. Então, impõe-se, em verdade, que as decisões judiciais sejam baseadas em previsões normativas e embasadas em doutrina que expressem a realidade dos valores constitucionais. Isso evita que essa atuação, para além das funções clássicas, acarrete crises de legitimação. O objetivo é sempre concretizar, tornar real os valores constitucionais. E entre esses diversos valores, a gente já destacou em diversas aulas, se destaca a proteção ao meio ambiente. Então, a partir da ideia da sociedade de risco e dos respectivos perigos ecológicos que podem nela ser identificados, há em construção uma nova teoria constitucional, compromissada com valores ambientalmente adequados. Já destacamos que no Brasil o direito ao meio ambiente sadio é previsto no artigo 225 da Constituição, que prevê de maneira clara que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, do que decorrem deveres impostos ao poder público, e não só ao poder público, mas também à coletividade. Deveres de defender e preservar o meio ambiente para essas gerações atuais e para as futuras gerações. Então, não há mais dúvida, já consolidamos essa ideia do caráter fundamental do direito ao meio ambiente sadio, reconhecida aos particulares, a quem se impõe também, em parceria com o poder público, o dever de torná-lo concreto. Em verdade, caracteriza-se como um típico direito-dever. Então, essa ideia, esse novo paradigma, que não significa reconhecer o Estado de Direito Ambiental, como também já destacamos em aulas anteriores, esse novo paradigma é de extrema importância. Impõe-se que, apesar desse caráter utópico do que se reveste o Estado de Direito Ambiental, é importante que se entenda que o impacto desses novos valores sobre a atuação do Estado é muito grande, e especialmente sobre a função jurisdicional. Impõe-se ao poder público e ao poder judiciário, especialmente, a concretização desse valor, a proteção ao meio ambiente sadio. E uma perspectiva histórica, pode-se apontar algumas dificuldades que têm tornado mais complexa e mais difícil a efetivação do direito ao meio ambiente sadio. Uma das dificuldades que eu gostaria de apontar, que já discutimos anteriormente também sobre a mesma, é o próprio conceito de meio ambiente. É fato que a definição legal se configura como conceito jurídico indeterminado, cujo conteúdo deve ser preenchido pelo intérprete, que tem a vantagem de permitir a sua constante atualização, mas ao mesmo tempo acarreta insegurança jurídica. Mas a doutrina tem divergido sobre o alcance e sobre a utilidade da conceituação em dimensões, em elementos da noção de meio ambiente, como já discutimos. Então, especula-se que uma amplitude demasiada poderia fragilizar a proteção ao meio ambiente natural, e
esse desafio é um desafio que tem que ser enfrentado. Não são todos os autores que o fazem. Então, é importante que se tenha em mente com clareza qual é o conceito de meio ambiente, com todas as consequências que daí decorrem. É fato que esse conceito pode se desdobrar em diversificadas dimensões, como meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho, sem, entretanto, deixar de ser uno. E essa unicidade é interessante porque permite que eventuais avanços que a proteção a um desses elementos tenha alcançado possam ser estendidos aos demais elementos. Especialmente a proteção ao meio ambiente natural evoluiu consideravelmente e, como já destacamos em aulas anteriores, esses avanços podem ser estendidos à proteção dos outros elementos que compõem a noção do meio ambiente. E é fato que no Brasil, a perspectiva é que se consolide a compreensão mais ampla desse conceito. Até porque esses elementos estão previstos na própria Constituição. Verifica-se que o meio ambiente natural é previsto no artigo 225, no caput, no parágrafo 1º, incisos 1º, 3º, 7º. O meio ambiente construído é protegido pelas normas que são dispostas no próprio artigo 225, no 182 e no artigo 21 da Constituição. A proteção ao meio ambiente cultural narra-se no artigo 216 e ao meio ambiente do trabalho no artigo 200, mais especificamente no inciso 3º. Então, a consolidação dessa compreensão, a mim parece, traz vantagens e termina por impor ao Poder Judiciário, em verdade, por facultar ao Poder Judiciário a utilização dos avanços eventuais em um desses ramos para a proteção dos demais elementos do meio ambiente. Então, há uma primeira ponderação sobre esse conceito, a sua amplitude, pode levar a que o Poder Judiciário tenha uma atuação mais eficaz na efetiva proteção ao meio ambiente. Mas, também, numa perspectiva histórica, que tem ocorrido nos últimos anos, uma outra dificuldade que tem causado grande problema na efetivação da proteção ambiental, isso impacta na grande litigiosidade que existe no direito brasileiro sobre a temática, é a questão sobre a competência para licenciar e fiscalizar empreendimentos ou atividades que possam causar danos ambientais. A Constituição regula a matéria sem muita precisão, regula a atuação dos entes públicos em tais âmbitos, mas sempre com muitas divergências. Com o fim de diminuir a litigiosidade, que tem por plano de fundo a atuação dos entes públicos, dos níveis diferenciados de poder, editou-se a Lei Complementar 140, que é de dezembro de 2011. E no artigo 1º ali fixa normas a respeito da competência para licenciar e para fiscalizar esses empreendimentos ou atividades que têm o potencial de causar dano ambiental. Então, define-se o que é o licenciamento, estabelece-se a competência. Isso tem colaborado para que essa litigiosidade tenha diminuído. Em estudo que fiz anteriormente, antes da lei, um pouco antes da lei, como vos disse, a lei de 2011, em torno de 2010, há 10 anos atrás, constatei que boa parte das demandas que existiam no Poder Judiciário envolviam aspectos relativos à competência. A discussão da competência para licenciar e para fiscalizar empreendimentos. Essa questão era sempre trazida no contexto das demandas ambientais, muitas vezes até tornando menos importante o conteúdo em si, ou o mérito propriamente da demanda. Agora, isso diminuiu consideravelmente ante a regulação estipulada na lei complementar em referência. E decorre da lei que deve haver harmonia e integração entre as políticas governamentais dos três entes públicos. A fixação das atribuições administrativas de cada ente da federação permite que isso se instaure.
Não quer dizer que a opção que fez o legislador seja a melhor das opções. A maior autonomia que se dá aos entes municipais muitas vezes pode ser ou pode ter como consequência um maior aparelhamento ou a captura dos órgãos municipais pelos poderes econômicos locais. Mas é um preço que se paga, em verdade, por ter uma regulação mais detalhada desses aspectos, uma definição mais precisa de como se dá a repartição. E é preciso também sempre lembrar que a omissão eventual de um desses níveis de poder autoriza a atuação dos demais níveis. Então, termina-se estipulando também um mecanismo que enseja a superação de eventuais falhas, de eventuais atuações indevidas de órgãos vinculados a um desses poderes. Então, a mim parece que essa regulação vem colaborando para que se tenha uma regulação mais eficaz da atuação dos entes públicos e, consequentemente, criando balizamentos para que possa o Poder Judiciário atuar de forma mais eficaz, garantindo de maneira efetiva a proteção ao meio ambiente. Bom, mas o aspecto que eu queria destacar da atuação do Poder Judiciário é referente à responsabilidade civil ambiental. A Constituição Federal prevê que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os seus infratores, os seus praticantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Então, de imediato, estipula-se que, além das sanções penais e administrativas, as infrações ao meio ambiente acarretam também a obrigação de reparar o dano. Então, há, diante do mesmo fato, uma tripla repercussão na ordem jurídica. É interessante destacar que, ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, houve muito quem contestasse essa tripla repercussão. Muitos defendiam que havia verdadeiro bis in idem em você ser, por exemplo, autuado por um dos entes ambientais, o IBAMA, por exemplo, e, ao mesmo tempo, sofrer uma ação civil interposta pelo Ministério Público com o objetivo de reparação. E, pasmem, havia decisão judicial que reconhecia esse bis in idem. Hoje, esse argumento é inteiramente superado. A possibilidade de repercussão é tripla, assim prevista na Constituição. A sanção administrativa, a sanção civil, com a reparação do dano, e a sanção criminal. Então, isso hoje é pacificado, não há mais nenhuma polêmica. É verdade que as formas de incidência são diferenciadas. Se no que se refere à responsabilidade civil e ambiental, a gente vai já discutir isso, a responsabilidade ela é objetiva, isso não pode ser aplicado em relação à sanção penal. Há de se apurar a culpabilidade. E quando se tratar de pessoa jurídica, é evidente que a culpabilidade é aferida em parâmetros diferentes do que acontece com as pessoas naturais. Mas isso, é evidente, decorre das peculiaridades de cada ramo. É evidente que a sanção criminal, a sanção penal, é uma sanção que se reserva para atuações de maior impacto, aquilo que a sociedade reprova e condena com maior força, e tem as suas regras específicas de aplicação. E assim será também no que se refere ao dano ambiental. Quando ele impactar, quando for possível a sanção penal, ela deverá seguir as regras específicas desse ramo do direito. Tá? Bom, mas o papel do Poder Judiciário no que se refere à responsabilidade civil e ambiental. Em verdade, nos tribunais está se reconstruindo toda a teoria da responsabilidade civil. Observem que a teoria clássica da responsabilidade civil ela exige como requisitos para a imputação da obrigação de indenizar, a obrigação extracontratual, que se constate o ato ilícito, o dano e o liame entre ambos, como se prevê no artigo 927 do Código Civil Brasileiro.
Então, a regra é que essa responsabilidade ela é subjetiva, pressupondo a atuação culposa ou dolosa. Prevê-se também a responsabilização objetiva, no mesmo dispositivo, no seu parágrafo único, quando, independentemente de culpa, nos casos que a lei estipular, ou quando a atividade que for desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Então, a culpa ela é abstraída quando a atividade que é desenvolvida pelo autor do dano implicar, pela natureza em si da atividade, riscos para terceiros. Então, aqui adota-se claramente a adoção do risco como fundamento da obrigação de indenizar, o que seja a obrigação de indenizar por danos causados por atos sobre cuja licitude não se possa questionar, mas, em verdade, apenas pela hipótese do risco da atividade. Então, há essa possibilidade na teoria clássica, mas veja-se como, em matéria ambiental, nós vamos além. A Lei 6938, que é de 81, expõe em seu parágrafo 1º do artigo 14, que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, dispõe-se de maneira clara no artigo 14 que a responsabilidade ela é objetiva, afasta-se a culpa, independentemente da existência de culpa. E é a partir da caracterização desse contexto, da necessidade de proteção ao meio ambiente, que se tem a ideia de que é importante ter uma concepção diferente sobre essa responsabilidade. É preciso pensar o meio ambiente de forma diferente, substituindo o modelo jurídico tradicional. Então, quando se estabelece uma responsabilidade objetiva, o que se busca é uma efetiva proteção jurídica do meio ambiente. Então, a responsabilização e a reparação do dano ambiental pressupõe essa compreensão diferente da temática, a fim de se ter a efetividade na sua proteção. E é fato que o dano ambiental assumiu proporções nunca antes percebidas, em que não se tem como fácil, como possível, às vezes, um controle e certeza sobre o próprio grau de periculosidade dos danos e sobre a sua irradiação, sobre os seus efeitos, inclusive para gerações futuras. Então, esses tempos atuais são caracterizados por riscos exacerbados, desconhecidos, de alcance indeterminado, e a teoria clássica da responsabilidade civil não é compatível com essa realidade. A teoria clássica da responsabilidade civil, lastreada no ato ilícito, no dano, no liame entre eles, não permite uma resposta compatível com a resposta que é esperada. Então, o Poder Judiciário não pode e nem tem ficado alheio a esse contexto. Inúmeras decisões, como eu já vos disse, têm procurado tornar efetiva a proteção ao meio ambiente sadio com a modificação dos parâmetros da teoria clássica da responsabilidade civil. Vamos passar a ver alguns extratos de decisões que confirmam o que aqui é apontado, o argumento que aqui é defendido, a importância que tem tido o Poder Judiciário na construção de novos parâmetros para a responsabilidade civil ambiental. São importantes decisões que firmaram novos paradigmas de responsabilidade. De início, pode-se destacar que os tribunais têm entendido que a obrigação de reparar o dano ambiental é em razão da coisa, ou o próprio terreno. O que é que significa? Que atribui-se aos novos proprietários o dever de recompor e proteger a área, ainda que não sejam eles os autores dos danos ocorridos, ou mesmo que nem soubessem da existência deles. Então, a reparação do dano em razão da coisa quer dizer que o dano ele adere à coisa. Isso tem uma aplicação ampla. Imaginem a hipótese em que
constrói-se um condomínio em um terreno em que já há um dano ambiental causado pelo antigo proprietário e os atuais proprietários, portanto, os condôminos, eles são obrigados a reparar o dano. Não foram eles que causaram, mas como o dano ele se incorpora à coisa, ele está em razão da coisa, é próprio terreno, impõe-se a quem quer que seja a obrigação de reparar o dano causado. Então, é um grande avanço, porque isso rompe com a necessidade do elo entre o ato ilícito, o dano, e o ato ilícito que causou e o dano causado. Então, mesmo sem que eu tenha atuado nessa relação, eu posso ser obrigado a reparar. É evidente que o causador originário também é responsável, mas eu, que sou o atual proprietário, tenho a obrigação de reparar. Então, isso às vezes pode parecer injusto, porque eu adquiri aquele imóvel sem saber que havia uma reparação a ser realizada, né, e agora sou também obrigado a fazê-lo. Mas o que se protege é um bem maior, é a proteção ao meio ambiente. Então, o antigo proprietário tem a obrigação de reparar, e eu, que sou o novo proprietário e que não causei o dano, também terei. Então, isso amplia as possibilidades de reparação. Algumas iniciativas têm sido propostas para mitigar esses efeitos em relação aos novos proprietários, como, por exemplo, a averbação de eventual dano como obrigatória nas matrículas de imóveis, por exemplo, seria uma providência que daria maior transparência aos adquirentes, aos proprietários, aos novos proprietários, e isso permitiria, então, essa repartição de obrigação de maneira mais clara. Isso protegeria os novos proprietários, que não estariam isentos de responder, continuariam a responder, mas teriam conhecimento e poderiam ponderar se a aquisição da propriedade valeria a pena ou não. Então, é uma iniciativa interessante, que talvez tivesse alguma dificuldade de efetivação, mas que deveria ser imposta a obrigação aos proprietários atuais, quando o dano ambiental tivesse sido causado, e que fosse feita a averbação da respectiva matrícula dos imóveis, a fim de que protegesse o novo proprietário. No que se refere à obrigação de indenizar, isso não haveria nenhum efeito, porque continuaria o proprietário obrigado, o novo proprietário, o que haveria de diferente, que ele saberia que obrigação teria que assumir. Então, imagine a hipótese em que você adquire uma casa de praia numa área de proteção em que ela não deveria ter sido construída, e aí pode até ser obrigado a demolir aquela casa, poderia ser obrigado a adotar medidas compensatórias pelo dano ambiental que aquele imóvel causa, e isso foi, em verdade, feito por outra pessoa que você adquiriu agora, mas foi feito por outra antes de quem você adquiriu a propriedade, e essa obrigação te é transferida sem que nada possa ser feito. E continuará a ser. Com a averbação, o novo proprietário ia ter a oportunidade apenas de saber que também, junto com o imóvel, adquiria a obrigação de reparar o dano causado. Então, isso é consolidado no âmbito dos nossos tribunais. A ideia de que o dano incorpora-se à coisa, ele é próprio terreno, ele se dá em razão da coisa. É um grande avanço, é um grande avanço. Um outro avanço importantíssimo, também construído por decisões pretorianas, é a própria noção de poluidor. A própria noção de poluidor. De maneira muito clara, tem se interpretado o artigo 14 da lei que estabelece a Política Nacional Ambiental, tem se entendido que, para fins de apuração da obrigação de indenizar ou do nexo de causalidade do dano ambiental, equipara-se quem causa o dano, quem deixou de fazer alguma obrigação quando deveria fazer, e aí viabilizou que o dano fosse causado. Então, diante de uma omissão, também responde aquele que foi omisso. Quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam,
e quem se beneficia quando outros façam. Então, a responsabilidade ela alcança amplamente qualquer dos envolvidos, qualquer pessoa que tenha relação com o dano causado, podendo ainda alcançar quem se beneficia daquela degradação que não foi feita por ele, mas ocorreu e ele se beneficiou, quem a agrava, quem lhe dá continuidade. Então, essa ampliação do rol de responsáveis opera uma maior eficiência na reparação do dano ambiental. Alcança, por exemplo, o banco que financia um empreendimento que não é ambientalmente adequado. Isso tem feito com que os bancos tenham exigido a efetiva comprovação do licenciamento ambiental, a fim de que possam financiar, sob pena de serem responsabilizados pelos danos causados. Então, é importantíssima essa interpretação ampla do conceito de poluidor, Repito que, para efeitos de apuração do nexo de causalidade, estão equiparados aquele que faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, quem se beneficia quando outros façam. Então, quem faz a atividade, quem desenvolve aquela atividade que é poluidora, quem exerce aquela atividade. Então, tudo isso é previsto como motivo de responsabilidade. Não é? Uma ampla concepção hoje do conceito de poluidor. Observem que, nas hipóteses que aqui descrevi, claramente se enquadra o próprio Estado. Ele pode não causar o dano, mas ele foi omisso, e essa omissão viabilizou que o dano fosse causado. Ele deixou fazer. Então, a omissão na fiscalização ou a concessão da licença indevida, o licenciamento de empreendimentos que não mereciam licenciamento, a não fiscalização quando deveria se fiscalizar, isso leva à responsabilização do próprio Estado. Então, não há mais dúvida que a obrigação de reparar o dano pode ser imputada ao próprio Estado, e sob parâmetros objetivos, o que já é previsto no próprio artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que regula a responsabilidade do Estado. Então, a responsabilidade pode decorrer, por exemplo, de licenças concedidas em desconformidade com as regras de proteção ambiental, ou, eventualmente, pela omissão na fiscalização. E quanto a esse aspecto, a responsabilidade dos entes públicos em caso de omissão, há alguma polêmica em razão da aplicação da chamada teoria da falha do serviço. Vejam que a decisão que se proferiu no acórdão do RESP 647493, originário de Santa Catarina, esse é um acórdão paradigmático, em que se analisava os danos ambientais na bacia carbonífera de Santa Catarina. Então, a exploração de carvão, que é muito forte naquele estado, e havia então uma ação objetivando a reparação do dano, chegou ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, e nesse recurso especial, o 647493, número é fácil, mais ou menos 2007, 2008, esse acórdão, ali foi reconhecida a responsabilidade dos entes públicos pela omissão no dever de fiscalizar. Mas vejam, reconheceu-se que aquela omissão não é objetiva, ou seja, que a obrigação, em caso de omissão, não é objetiva, o que pressupõe que o Estado tenha sido negligente, imprudente ou atuado com imperícia. Então, haveria a culpa, para que pudesse haver a responsabilidade do Estado.
Me recordo que nessa oportunidade foi decidido que a responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, mesmo quando se tratar de responsabilidade por dano ao meio ambiente, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo ela só é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a lei. Ou seja, é preciso que se caracterize a falha do serviço. A falha do serviço. Entretanto, esse é um acordo muito importante porque envolvia uma matéria de grande impacto, essa exploração carbonífera em Santa Catarina. Esse acordo foi conservador, acatando a teoria da falha do serviço. Mas, em sentido diverso, já defendendo a responsabilidade objetiva do Estado, algumas decisões se seguiram. Me refiro especificamente ao RESP 604-725, também do Sul, esse era do Paraná, o 604-725, que propunha a responsabilização objetiva do Estado. O argumento era que o Estado tem o dever de preservar e fiscalizar a proteção ao meio ambiente. E naquele caso concreto, o Estado, no seu dever de fiscalização, deveria ter requerido o estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Deveria ter feito audiências públicas acerca do tema. Deveria até mesmo ter determinado a paralisação da obra que causou o dano em caso de dúvida. E a atuação do Estado foi diferente. O Estado do Paraná fez até repasses de verbas ao município de Foz do Iguaçu sem as cautelas fiscalizatórias, no que se refere a licenças concedidas e que deveriam ter sido confeccionadas pelo ente estatal, o que terminou por permitir a produção do dano ambiental. Então, entendeu-se que, diante desse caso, e vejam que ele terminou por financiar com esses recursos a atuação do município de Foz do Iguaçu, e foi o município que causou o dano, o Estado também estava sendo chamado à responsabilidade. Entendeu-se que o nexo de causalidade estava caracterizado, o que permitia a responsabilidade objetiva. Dispensou-se a apreciação se a atuação do Estado foi inferior aos padrões exigidos legalmente. O que foi exigido foi apenas a omissão estatal. Então, é uma decisão que já foge ao parâmetro da anterior, porque defende que a responsabilidade do Estado não é apenas diante da falha de serviço. Não é apenas diante da falha de serviço. Mas, caracterizada a omissão que viabiliza o dano, já deve ser responsabilizado o Estado. Já deve ser responsabilizado o Estado. A questão central, portanto, é admitir que a responsabilidade ela pode se dar independentemente da falha de serviço. Que essa responsabilidade não deve ocorrer apenas quando a atuação estatal for inferior ao padrão legal mínimo exigido, ou quando for ineficaz. Em verdade, é objetiva. Se eu tinha a obrigação de fiscalizar e não fiz, eu não vou fazer nenhuma outra consideração, a omissão já está presente. E foi a omissão que viabilizou a prática do dano. E, portanto, já se tem responsabilidade. Já se tem responsabilidade. Então, essa inovação pretoriana, essa é a tendência do Superior Tribunal de Justiça, o afastamento da teoria da falha do serviço para a responsabilidade do Estado. Essa é uma importante construção pretoriana que leva a ampliar a proteção ao meio ambiente, porque o Estado sabe que se ele não atuar, e ele deve atuar, ele vai ser responsabilizado. Então, em relação à responsabilidade objetiva por ato dele mesmo, não tem nenhum, por ato comissivo, portanto, já não tem polêmica. Em relação aos atos omissivos, a polêmica que existia está sendo superada com a clara tendência do Superior Tribunal de Justiça de afastar-se da teoria da falha do serviço. Da falha do serviço. A responsabilidade do Estado
não ocorre apenas quando a sua atuação for inferior ao padrão legal mínimo exigido, mas ocorre diante da omissão simplesmente. Muito bem. Uma outra inovação pretoriana de grande impacto é o reconhecimento da imprescritibilidade da obrigação de reparar o dano. É fato que a prescrição se dá quando o titular do direito permanece inerte diante de violação do direito por outrem. Então, com o objetivo de assegurar segurança jurídica, com o objetivo de trazer paz e tranquilidade, alguns institutos foram construídos no âmbito da ordem jurídica com a finalidade de ponderar os efeitos da passagem do tempo na ordem jurídica, entre os quais a prescrição. Então, diante da omissão em buscar a efetivação do seu direito, assegura-se a paz social passado algum tempo. Mas, considerar a prescrição como um mecanismo de segurança e estabilidade e permitir ao causador de eventual dano a faculdade de articular uma exceção substancial peremptória, que é esse o efeito da prescrição, argumentar que no caso concreto há uma exceção substancial peremptória, isso em matéria ambiental não faz sentido. Os tribunais pátrios têm reconhecido que é imprescritível a ação que objetiva a reparação do dano ambiental, e isso foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal neste ano, que decidiu em matéria muito interessante, um acórdão que houve um grande debate, primeiro sobre a possibilidade do próprio Supremo decidir sobre a questão, porque alguns ministros entendiam que não era matéria constitucional. Foi o primeiro embate sobre o tema, e aí se decidiu que o Supremo poderia se manifestar. A mim parece que, não sei se tem vínculo efetivo com a Constituição para ensejar a atuação do Supremo, mas por maioria entendeu-se que sim, e no mérito entendeu-se que não prescreve, mas também foi por maioria, Mas é fato que a tese da não prescrição foi toda construída e consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inteiramente se consolidou ali. Essa imprescritibilidade da obrigação de reparar o dano decorre da própria condição de direito fundamental disponível, que é comum a toda a humanidade, o que impede que uma geração possa impor a outra geração o ônus de suportar a prática de comportamentos que possam destruir o próprio habitat dos seres humanos. Então, percebam, não há sentido em reconhecer que prescreve, porque o dano é causado a essa geração e a uma futura geração que não pode sequer se defender. Então, é um dos argumentos centrais na tese da não ocorrência de prescrição do dano ambiental, a proteção à geração futura. Assim como também é um argumento importante no reconhecimento da impossibilidade de prescrição, o argumento da permanência da causação do dano. O dano ele continua a ser causado, ele é acrescido diuturnamente e é evidente que essa repetição do dano impede que ocorra a prescrição. A causação é contínua e, portanto, não há de se reconhecer a prescrição. Então, essa imprescritibilidade do direito de postular a reparação do dano ambiental é um eficaz e importante instrumento na efetivação do direito ao meio ambiente sadio. Muito importante, muito importante. Bom, um outro aspecto que também gostaria de trazer, referente à responsabilidade civil ambiental, é a possibilidade de que haja reparação do dano moral. Então, não há dúvida quanto ao fato de que o dano ao meio ambiente pode ser já a obrigação de reparar a dor moral. É importante que assim ocorra. A hipótese, por exemplo, de alguém que teve uma árvore plantada por um parente muito estimado
que foi destruída por um dano ambiental, então um pomar ou algo assim que tem um valor sentimental para aquele indivíduo, e sim seja a reparação material e moral para aquele dano, isso é tranquilo. A discussão que se tem em relação a essa temática é a possibilidade de indenizar moralmente a coletividade. A coletividade. Porque nesse ponto, o dano moral é da dor coletiva, do sofrimento da coletividade ou do grupo social diante de uma lesão ambiental. Então, houve muito embate no Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática, em razão de que toda a construção da teoria do dano moral é calcada no indivíduo e não na coletividade. Não na coletividade. Não é? Então, os doutrinadores clássicos, Rui Stocco, entre eles, uma obra interessante sobre o dano moral, todos os autores clássicos defendiam que a vítima do dano moral é sempre uma pessoa. Porque o pressuposto da obrigação de indenizar é uma lesão psíquica, que é sofrida por alguém singular e único. Então, essa caracterização tornaria incompatível o dano moral com a ideia de transindividualidade da lesão, né? De lesão a toda uma coletividade, porque isso seria definido por padrões de indeterminabilidade do sujeito passivo. Então, há toda uma construção teórica consolidada que vinculava o dano moral ao indivíduo. Mas, percebam, o fato é que se tem hoje a compreensão de que o dano moral também pode ser coletivo. Raciocinemos aqui com a hipótese do que se deu nos danos causados à comunidade de Mariana, de Brumadinho. Então, é evidente que ali, diante daquela magnitude do impacto, não só por isso, mas diante de que houve uma ofensa à própria comunidade, como comunidade, não é? Ao seu modo de vida, às suas ruas e praças. Então, assim, houve uma ofensa que extrapola, que vai além do indivíduo. E no âmbito moral, não se pode imaginar que aquele dano de tal proporção tem impacto para apenas os indivíduos um a um, mas toda a comunidade. Inclusive, pelo medo de que venha a se repetir. Então, há toda uma ofensa coletiva e permite-se, é evidente, a construção pretoriana tem evoluído nesse sentido, permite-se que se faça a punição pelo dano moral coletivo. Então, vejam, são diversos os avanços que têm ocorrido no âmbito do Poder Judiciário. Repito que a construção é basicamente pretoriana, levando à construção de uma nova teoria da responsabilidade civil ambiental. É muito interessante, está em sintonia com as demandas atuais, mas ainda traz reflexões que remetem, com todos os avanços, a problemas de efetividade. O que tem se passado com as hipóteses de Mariana e Brumadinho é uma evidência clara disso. No âmbito criminal, então, a gente teve uma demonstração clara de não efetividade, de pressupostos de punição, de responsabilidade que extrapolam as possibilidades do caso concreto. Então, estão sendo utilizados parâmetros clássicos no direito penal para o efeito de imputação, que a mim parece poderiam ser, de alguma forma, flexibilizados na temática ambiental, a ponto de terem sido excluídos das ações criminais diversos dos gestores das empresas. E alguém há de responder no âmbito criminal, sob pena de tornar a previsão constitucional letra morta. Então, ainda temos diversos problemas de efetividade, mas com avanços e retrocessos, a manutenção pelo Supremo da imprescritibilidade foi uma sinalização importante, muito importante, porque se fosse reconhecida a possibilidade de prescrição, a gente ia ter severas dificuldades de efetivação da reparação do dano ao meio ambiente.
Então, procurei fazer um extrato do que tem sido pelos tribunais decidido em matéria de responsabilidade civil e ambiental, a fim que nós possamos discutir na nossa aula de logo mais, dia 23 de novembro, à noite. Interessante que se vocês puderem refletir sobre a teoria da falha do serviço, qual a opinião de vocês sobre a teoria da falha de serviço, que vincula a responsabilidade civil do Estado a comportamentos abaixo dos padrões legalmente definidos? E também é interessante que, se vocês puderem refletir sobre a questão do dano moral coletivo. Que opinião vocês têm sobre a construção teórica que limita a aplicação do dano moral coletivo ao caso concreto, a indivíduos, somente a pessoas naturais, e não a coletividades. Então, reflitam sobre isso para a gente poder discutir na nossa aula do dia 23. Então, um abraço a todos e até logo mais.